Olá pessoal, sou o Douglas Comparini, CEO da Engaflex, e a gente está aqui com mais um podcast. E nesse podcast de hoje a gente vai estar aqui com duas pessoas e a gente vai estar falando um pouco sobre o cenário, né, dessa guerra, desses impactos no nosso dia a dia. E eu estou aqui com a Graziela, que é nossa gerente comercial, e também com a Daiane, que é nossa gerente de logística. A gente vai estar falando um pouquinho para vocês o quanto isso vem impactando o nosso dia a dia, o quanto isso reflete, né, no dia a dia do nosso cliente e também no nosso transporte. Então, e aí, Grê, me fala um pouquinho sobre você, como você começou na empresa. Eu comecei aqui bem no início, né, tô na empresa eu sou a mulher mais antiga que está aqui, a funcionária, né, sou a Que mulher legal, essa mais bom. antiga. Tenho 17 anos de empresa, participei de toda a construção aí do processo de evolução ao longo dos anos, e a gente fica muito orgulhosa, né, de ver a empresa no cenário que tá e participando dessas novidades aí, como esse podcast. E você, Daiane, então, conta um pouquinho pra gente como você começou, então, por favor. Tenho 7 anos de Ingaflex, comecei no comercial com a Grê, e foi uma trajetória gostosa ali de 1 ano ali, praticamente no comercial, e hoje estou à frente da logística, ali como gerente de logística aqui da empresa Ingaflex. Como foi essa transição? Foi tranquila, foi uma transição tranquila porque eu já tinha alinhamento com clientes, então assim, eu fui bem preparada ali na época de 2019 ali com a Grê, então foi uma transição tranquila. Então depois veio a pandemia que aproximou a gente mais do cliente ali, junto via WhatsApp, e-mail, então acabou aproximando a gente mais, dos clientes ali. Eu acredito que foi tranquilo, não tenho hoje problemas ali com para seguir ali com clientes e parceiros de fretes ali. Então, beleza. Então, pessoal, a gente está falando sobre guerra e tal, o quanto isso impactou no nosso dia a dia. Então, a gente sabe que isso, né, felizmente a guerra não é aqui, mas infelizmente ela acaba impactando bastante no nosso dia a dia. Então, a gente tem impactos diários, né, Grê, e tal. Como você sente isso, o que você recebe lá no dia a dia e tal, enquanto isso vai fazer com que você pense no cliente. Conta um pouco aí para o pessoal que está nos assistindo, como é esse dia a dia e tal, com todos esses reflexos aí de aumentos e tudo mais que vem acontecendo. O cenário comercial, ele é muito desafiador, porque tudo impacta no comercial, né. Então, nós tivemos a situação de pandemia, que acho que foi uma grande escola para todo mundo, que fez com que a gente, se movimentasse muito rápido, mudasse estratégia, mudasse cenários, enquanto uns estavam, falindo, outros estavam se sobressaindo. E o que fez a diferença foi como cada empresa, se adequou àquela situação. Então, hoje nós estamos vivendo um novo cenário de impacto mundial, que vem, com custos em todas as áreas dos insumos, dos componentes dos nossos produtos. E eu brinco que a gente está fazendo matemática todo dia, né, no comercial. Acho que nem quando estudava não fazia tanta conta igual eu faço hoje, né. Então, cada reajuste que a gente recebe, a gente faz uma análise a pilha de diretoria para entender cada cliente, quanto ele vai suportar, qual é a margem individual de cada um. Não é nada aplicado aleatoriamente, e nem de forma que eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande com o cliente, de parceria mesmo, né. Não é um efeito cascata, aquilo que a gente recebe, a gente consegue, lá na ponta? Na maioria das vezes não. Então isso atrapalha imensamente as nossas margens, né, a gente faz ali todas as nossas programações, a gente pensa na parte de custos, na rentabilidade, e quando a gente entra num cenário desse, a gente meio que dança conforme a música toca, né, não dá para você nós estamos na mão de multinacionais, que eles sim ditam os E mercado, reajustes, né? Eles que vão falando, né? né. E aí a gente tem que se adequando, só que o nosso cliente lá na ponta, muitas vezes, ele não consegue absorver isso também, E ele, às né. vezes, ele consegue entender esse reajuste e tal? Como é ali a conversa do dia a dia com ele? Porque, pelo que você me falou, você faz bastante conta, você pensa individualmente em cada cliente. É. E eles conseguem entender? Nem sempre é tão fácil explicar isso, né, também, né, esse cenário para eles, né? Assim, um dos pilares aqui que nós temos dentro dos valores da empresa é a ética, né, então a gente preza por isso, e a transparência, como que a gente está levando essa informação para o cliente, se aquilo realmente está claro.
E não é nada inventado, né? Dentro do nosso mercado, nós temos cada item nosso tem uma composição de custo. Então, a gente sabe quanto que o frete representa, quanto que é a mão de obra, quanto que é a tinta, quanto que é a matéria-prima. Então, dentro disso, a gente vai negociar e mostrar para o cliente exatamente o que é real. Então, você vai compondo tudo isso, você acaba mostrando tudo isso para o seu É, cliente e tal. sim, até porque assim, hoje o mercado em geral, as margens estão muito apertadas, né? Então, a gente que lida muito ali com o cliente, seja com multinacionais, ou seja com o cliente mesmo, o dono da empresa, então a gente tem muito essa troca de informação e todo mundo está fazendo mais, então as empresas precisam fazer maior volume para sobrar um pouco de margem. Então, não tem ninguém ganhando dinheiro absurdamente aí, até porque nós trabalhamos com commodity, né? Dentro do nosso mercado, a gente fornece um produto que nós temos N concorrentes, tanto pequenos quanto grandes. E a gente está ali no meio brigando com todo mundo, né? De uma forma saudável, obviamente, mas entendendo muito os nossos custos e o passo que a gente pode dar, Sim, né? Claro que também a gente tem que pensar na empresa, não pode fazer algo também porque tem que ser saudável, não dá para ser um negócio de loucura que daí a empresa não se sustenta. claro. E você, Daiane, e tal? Todo esse cenário acaba impactando bastante na parte de entrega, né? Então a gente sabe efetivamente que teve muitos aumentos na parte de combustível. Com certeza, todas as transportadoras também vieram com reajustes e tal. Como você sentiu isso? O que que você também, junto com o comercial, acaba tentando levar para o cliente? Quanto o impacto disso no nosso dia a dia aqui? Falando de comercial, a gente tem um alinhamento diário ali junto à Grisiela, né, que tá à frente ali do comercial. Então a gente tem um alinhamento diário justamente para minimizar esses impactos de reajuste. A guerra impactou muito, porque assim que iniciou-se o fechamento do estreito, nós já começamos a receber as notificações de reajuste de todas as transportadoras. Desde Ingaflex a cliente, de Ingaflex, porque nós temos uma frota interna também. Então, desde Ingaflex a São Paulo, e dali nós fazemos esse despacho diretamente para os clientes um pouquinho mais longe. Então, qual é o cenário, qual é a ideia? Sempre conversar com o comercial antes. E eu, como estou à frente ali de cotações, eu também falo muito com o cliente. Então, eu tenho abertura com o cliente para a gente estar resolvendo a melhor forma de envio, um melhor transportador, um melhor prazo. Ah, ele não está com urgência, o cliente não está com urgência, então nós vamos seguir para uma transportadora um pouco mais barata, vamos dizer assim, só com um prazo um pouco mais extenso. Então é tudo muito bem conversado, muito bem alinhado, tanto com a nossa parte interna quanto o cliente final, que ele precisa ser respaldado aí, porque hoje a palavra da moda, vamos dizer assim, os reajustes, né, de todos os lados aí a gente Todos os dias, então, chega reajuste, seja de transportadora como seja sim, então assim, nosso você tem impacto, fornecedor. de matéria-prima, como de transporte, então não tem muito o que se fazer a não ser repassar isso no final ali. Mas somos muito transparentes, assim, nas nossas atividades, falando de Inhaflex com os nossos clientes também. Então você também falou, então a gente tem uma frota própria que daí também faz entregas, né? Isso Sim. acaba ajudando um pouco e minimizando alguns impactos, mas mesmo assim também teve alta de combustível e tudo mais que também reflete nesse custo. E tudo isso também é pensado no cliente, sabendo a questão de acordar com ele e tal, mais necessidade de entregas mais rápidas ou ela pode ser um pouco mais demorada, que isso acaba evitando alguns custos. Se nós fizemos conta, desde o comercial e Aí e a matemática. entrando Então, assim, inicia-se a matemática no comercial e termina na logística também a matemática. Então, claro que se pudéssemos, iríamos levar todos os nossos pedidos como nossos motoristas, nossos veículos. A chance de minimizar transtornos, erros, inúmeras situações diminui quando fazemos com o nosso veículo direto para o cliente. Mas temos que fazer conta, nem tudo. E a gente para poder atende o fazer. Brasil todo, né? Nem sempre a Sim. gente tem a capilaridade e tal para entregar em todas as regiões Isso, também, né? isso. Seria muito isso. Mas assim, os nossos clientes são muito parceiros. Então, assim, eles acabam aceitando ali a ideia da Daiane, a ideia da Grê, então eles acabam aceitando ali as nossas ideias e a gente faz de tudo para ajudar. Um dia a gente ganha, né, 100%, um dia não, e tá tudo certo. Entendi. E Grê, o que que você poderia falar para o pessoal? Então, tipo, dar algum exemplo de algum cliente, alguma negociação e tal, que realmente um cliente
se sentiu mais valorizado ainda, tal, com essa questão de matemática que a gente vem falando, e ele se sente especial, tal, para que realmente a gente possa mostrar para ele que, né, a maioria dos nossos clientes são tratados assim. Eu acho que só para o pessoal que está nos assistindo poder ter uma ideia de como é esse dia a dia, essa negociação ali, então. Na verdade, o mercado se especula demais num primeiro momento, quando as coisas ainda nem aconteceram, já começa uma movimentação e já começa a chegar comunicado de aumento antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Então, nós, aqui na Engaflex, nós prezamos muito pela parceria, né? Nosso produto é um produto técnico, não é uma coisa que o cliente vai trocar. Igual comprar água, compra da marca A ou da B, tudo é água. Não, nosso produto é um produto que precisa ser homologado, dá trabalho. Então, a gente trabalhou com o nosso cliente, foi uma estratégia nossa, como nós tínhamos estoque de matéria-prima, nós optamos em honrar todos os pedidos de abril sem reajuste, pensando de fato nos nossos clientes. Inclusive até clientes que tinham programação, que optaram em antecipar, a gente aceitou, considerando o estoque que já tinha, mantendo o preço, e isso é um diferencial da Engaflex, porque a gente sabe que os nossos concorrentes soltaram no mercado cartas de aumento generalizada, não por classe de Não produtos. individualizados, tal como a gente fez. Isso, como nós fizemos. Nós entendemos que cada produto teve um aumento e a gente trabalhou exatamente em cima daquilo, né? Obviamente que nem tudo a gente conseguiu repassar, e a análise que a gente fez de aumento, hoje ela já dobrou em relação ao primeiro momento ali, quando se começou o mercado a se movimentar. Então, acho que essa preocupação nossa com os nossos clientes, parceiros, as empresas que realmente movimentam a nossa empresa, faz com que gere uma credibilidade, uma tranquilidade no nosso cliente, porque esse momento, não só a questão dos aumentos, mas a gente percebeu também as empresas muito preocupadas com a falta do material, né? Como eu disse no começo, tudo veio um cenário muito diferente pós-pandemia, né? Sim, sim. Porque na pandemia todo mundo entendeu que às vezes o material que era usado poderia ser substituído, que valeria mais a pena o produto estar na gôndola, no ponto de venda, do que seguir uma especificação exatamente como foi desenhada no primeiro momento. Então, a gente aprendeu muito com esse cenário, e aí aperfeiçoamos para essa situação de guerra, né? Hoje ainda a gente não sabe o que vai acontecer ao certo, né? Não sabe ainda. O mercado está muito incerto, né? É, E inclusive, ideia até surgiu já alguns comentários então de alguns fornecedores que realmente pode vir a faltar matéria-prima, né? Então a gente também está fazendo um trabalho para isso, até para tentar entender isso antes, efetivamente, de qualquer cenário, para que a gente também possa tranquilizar o nosso cliente em relação a isso, né? sim. Inclusive, a gente teve nós temos conversado muito, né, a nível de direção, com você, que é o CEO da empresa, então a gente tem conversado muito sobre as notícias, né? Então, assim, o que os fornecedores estão falando? Então, como é que está na Europa? Como é que está fora do país, de modo geral? Então, a gente vem se atualizando com as informações e também mantendo o nosso cliente atualizado, para ninguém ser surpreendido, né? De repente, até porque os nossos produtos, quando a gente falou aqui no começo da conversa, como é que é a questão de passar os aumentos, né? O mercado sabe dos aumentos. Todo mundo sabe o quanto que está subindo. Porque quem compra etiqueta não compra só a etiqueta, né? Ele compra os derivados de petróleo como nós. Então, a pessoa compra embalagem, a pessoa compra tampa, compra caixa. Ela sabe realmente. Hoje, muitas empresas têm a inteligência, né, comercial ali, que faz o estudo de mercado e sabe exatamente o que a gente sabe, ou até mais do que isso, né? Então, por isso a transparência também, porque não tem ninguém mais desenganado no mercado, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? E outro fator, assim, que eu percebo é o retrabalho que isso gera, né? Então, assim, negociações fechadas para longo prazo ali, 1 ano, 2 anos, que você precisa fazer toda uma revisão de preços, e aí o nosso cliente fazendo isso com todos os insumos da cadeia.
Então, quanto isso impacta, né? E a gente vê a dificuldade deles ali de conseguirem fazer isso rapidamente. Então, outra preocupação que nós temos é avisar com antecedência, preparar o cliente para aquilo, para ele ter tempo de analisar, para evitar de chegar no dia da compra e falar para ele, ó, só que agora não custa mais 10, agora custa 20. É. Eu tenho até um cenário que é complicado, mas a Enerflex passou por uma situação dessa, né? Então, a gente estava esperando uma mercadoria num preço e aí tipo, o fornecedor falou assim, não, infelizmente eu não consigo te dar mais esse material, então, e esse preço. Agora, para embarcar, tem que estar um aumento aí de 10, 15% para poder embarcar esse Mas material. o cenário é bem atendimento mesmo, né? Tanto para nós que somos clientes, como para nós que somos fornecedores. Então, o cenário é bem Desafiador, né? sim, é desafiador, porque assim, você tem que tratar cada caso de uma maneira. Tanto nós como cliente, como nós como fornecedores, né? Para a área comercial, para você também, para estar aprovando as nossas propostas. Porque se fosse só passar o aumento era fácil, né? Exatamente. Seria o mundo perfeito, mas a gente sabe que não é bem assim, né? E a gente também vê, até em termos de estudo, por exemplo, se acabasse tudo amanhã, né? Se Deus abençoasse que acabasse tudo, todo mundo voltasse à normalidade, nessa questão da guerra, até normalizar esse ciclo, ainda tem um tempo aí que vai ter essas consequências e tudo mais, né? Mas, infelizmente, aí, né, a questão das notícias nem sempre estão sendo animadoras, mas a gente ainda continua aqui falando, né, um pouco sobre isso, porque realmente o impacto é muito grande, né? O E acaba impacto mexendo demais, ele é né? grande, mas no final a gente vai tirar uma lição positiva, igual todas as situações que o comércio, as empresas vivem aí. Então, no final, a gente vai tirar um ponto positivo disso. Eu acho Aí o que que sempre positivo. o que a gente tem de melhor é a capacidade de se adaptar a isso, né? A gente tá num cenário, de repente, hoje estava confortável e agora o negócio virou tudo e agora tem que mudar totalmente a estratégia e isso tem que ser muito rápido. Então, a resiliência também faz parte do processo, né? O comercial é uma área que a gente nunca tem mesmice, né? Tá sempre mudando, né? Sei, quando você acha que agora eu vou pegar um respirar, banco, eu não tá. aí as coisas mudam e começa tudo de novo. Então, isso faz com que nós todos, né, como profissionais também, a gente vá se reinventando, vá se profissionalizando, vá todo mundo, e inclusive a empresa, buscando melhorias, Sim, né? tá. Talvez se fosse tudo muito tranquilo. Né? Talvez isso faça com que a gente realmente queira evoluir, né? E aí, assim, né, com o nosso foco aqui é realmente, né, mostrando um pouco desse cenário, tipo, o que que vocês poderiam estar falando, por exemplo, para quem está nos assistindo, para até o cliente, né, se ele tiver essa curiosidade, tipo assim, pelo que eu sinto é aquilo, cara, a gente sempre está pensando em você, né, cliente? A gente sempre está com um olhar efetivamente, tipo, mostrando que, tipo, a Ingaflex realmente pensa, né, na questão do cliente, tanto seja na venda como seja na entrega, mas é que, tipo, realmente ele é o nosso foco principal, porque é ele quem que faz a nossa empresa girar e crescer e evoluir. Então, esse aprendizado que a gente vem trabalhando, a gente vem tentando mostrar um pouco aqui no nosso dia a dia, é para mostrar realmente isso, né? Para que todos eles tenham a certeza de que a Engaflex está sempre com esse olhar, né? Então, gostaria de falar com vocês, então, o que vocês poderiam deixar, então, para o pessoal que está nos assistindo nesse cenário, assim, então, o que vocês podem concluir aí desse Transparência, nosso, né? né? Eu acho que tem que ser transparente em todas as áreas, desde o início, que é a venda, né, ali do comercial, até a parte produtiva, a parte de entrega, a parte financeira. Então, desde o início, estamos tentando ser sempre transparente com os clientes, né? Eu acho que essa é a nossa função mesmo, como fornecedor. Trazer sempre o cliente para o nosso lado, mostrando para ele sempre a verdade. Como a Gria disse, fala-se muito, né? Mas a gente sempre tenta esperar chegar até nós as informações exatas para a gente poder repassar isso de uma maneira leve, de uma maneira sutil, para não perder os clientes. Tem clientes nossos aqui que é de anos, né? Antes da Gre iniciar aqui com você, então já tem os clientes da Tem Gre. cliente aí de 15, 17 anos aí, Então a gente sempre tenta ser sutil, leve com o cliente, porque no final a gente precisa disso, né? Onde está todo mundo abalado, e nós precisamos ser leves ali, transparentes com os clientes. Além dos nossos valores, né, que a Dai está falando sobre a transparência, tem a questão da parceria, né?
eu entendo que, comercialmente falando, nós nos preocupamos muito com essa parceria. Nós não impomos nada para o cliente, a gente não faz o cliente aceitar de goela abaixo alguma coisa. Então, tudo é conversado. Só é bom quando as duas partes estão satisfeitas, né? Só é saudável uma parceria quando as duas partes estão. Tem que ficar bom para os dois, né? Exatamente, quando os dois estão felizes que aquilo é o melhor para ambos. Então, não adianta a gente querer impor uma situação, porque isso é um cenário atual, mas que daqui a pouco já não vai mais ser isso. E se a gente não tiver essa preocupação com o cliente, de como nós vamos fazer esses reajustes, como que a gente vai levar essa informação para o cliente, falta material, não vai faltar material, enfim. Isso tudo precisa ser muito tranquilo, leve, como a Day está falando, porque todo mundo tem a maturidade e entende que aquilo faz parte do momento. Né? Não é a Engaflex que está impondo, é uma situação de mercado. Então, quando todo mundo tem essa maturidade, cliente e fornecedor, a saída sempre é tranquila e sempre dá certo no final. Claro que às vezes espreme um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, mas com o objetivo. Essa semana até um cliente falou para mim assim, que eu não sei, não estou conseguindo repassar isso para o meu cliente não está aceitando. E realmente, né? Quando, na verdade, na ponta, quem paga somos nós consumidores, né? Exatamente. Mas, então, aí ele me fez uma sugestão. Olha, agora eu consigo isso. Tá bom, não era o esperado, mas chegamos ali no meio termo e resolvemos E a os dois situação. ficaram Os satisfeitos, dois então, satisfeitos. então esse é o... É isso aí. Não, é muito legal, muito bom, muito bom. Meninos, muito bom conversar com vocês, tá? Queria agradecer mesmo a participação de vocês aqui no nosso podcast Engaflex, então, a gente vai ter muitos outros aí também, então, muito obrigado, então, fiquem com Deus e, por favor, despeçam do nosso pessoal aí também. Obrigada pela oportunidade aí, né, de estar mostrando para as pessoas, não só os nossos clientes internos, né, que são os nossos colaboradores, nossos clientes, mas como de fato a gente vive aqui o dia a dia, como os impactos que a gente vive com o que acontece no mercado, né? E a gente também está à disposição, caso aí depois alguém tenha alguma dúvida, pode estar falando com a gente também aí, Ah, isso é legal, muito para a gente poder esclarecer e passar mais informações se for necessário. Exatamente. Então, obrigada, tá? Pelo convite, Jenny. E é bem isso, eu passo as palavras da Gria minha. Estamos abertos aí também para esclarecer dúvidas e aceitar ideias também. Toda ideia também é bem-vinda nesse momento aí. Beleza? Muito bem, muito obrigado, então.